Olá, tudo bem? Como passar a semana? Espero que tudo bem, independente das histórias que ouvimos essa semana, né? Que realmente nos entristece muito e que é uma realidade e que as providências precisam ser tomadas. Não resta a menor dúvida e estamos aí no aguardo de providências, né? Como sempre, como sempre. E eu acabei ouvindo uma frase que me levou a pensar muito nessa semana, que diz assim: o passado é uma história que o futuro conta. O passado é uma história que o futuro conta. E fiquei pensando, e realmente, nós escrevemos o nosso futuro. Nós determinamos o que vai acontecer. Não existe aquela história de que, o que isso é aquilo. Não, nós escolhemos o nosso caminho. Como nós escolhemos nosso time de futebol, nosso partido político, a roupa que a gente vai vestir, a viagem que nós vamos fazer. Então somos nós que vamos aos poucos escrevendo exatamente aquilo que o meu futuro, o meu amanhã vai contar. Olha, a Rose ontem foi dia de faxineira, meu Deus, nem preciso falar como é que foi, mas foi legal, né? Foi divertido. Minha menina, ela é ótima, minha menina é um doce, e junta com o Lino, é uma epopeia. Então assim, eu escrevi ontem o que eu posso contar nesse futuro imediato, que é o hoje. Então nós escrevemos e não tem outra. E o que nós mais buscamos para escrever da nossa vida é exatamente sobre o amor. Nós buscamos o amor. Tudo que fazemos é em busca do amor, porque o amor modifica tudo. O amor é capaz de tudo. O amor gera transformações quando se quer, tá? E nós, em busca disso, nós trazemos uma história que foi escrita antes do hoje, que vai mostrar nossa relação com esse amor. Se lá atrás papai e mamãe não gostaram de mim, ou eu achei que não gostavam de mim, eu vou arrastar isso pro resto da minha vida. Eu vou escrevendo isto e vou levando pro resto da minha vida. E aí, muita gente, como vocês já devem perceber, parecem mortos-vivos. É aquela... Primeiro, as feições sempre as mesmas, para baixo. Ou enfesadas. Tem gente que só tem cara enfesada, né? Que você fala bom dia, fala dia. Como o fim do mundo, né? O fim da existência. Se começa a chover, ai meu Deus, a chuva, vou me molhar, não posso me molhar. Porque lá atrás, papai e mamãe não deixavam a gente andar na chuva, quer dizer, eu andava na chuva, tá? A gente brincava na enxurradinha, perto da calçada. Não tinha enchente onde eu morava, tá? Então dava pra gente brincar na chuva. Tem gente, eu vejo aqui na minha rua, e tem dia que aqui a lua rasa aqui. E tem estrelas, eu acho que é um privilégio de morar num lugar assim. Mas que não olha para cima. Acho que até desconhece o nome estrela e lua, porque nunca olhou para cima. Não olha para o céu. Só olha para baixo. E olhando só para baixo, você só vai ver o baixo. Tem gente que nem ri de piada. É diferente quando você tem que explicar a piada. Que você vê que entendeu a piada, mas nem dá risada. Gente! Com toda essa tecnologia, acredita-se que as pessoas estão assim, abarrotadas de informação.
E quando você faz uma pergunta do que acontece no mundo, essa pessoa nem imagina o que está acontecendo. Então, da mesma forma que existe esse monte de informações, tem gente que desconhece as próprias informações que estão em todas as mídias. É porque só fica assistindo os videozinhos do TikTok. Não tenho nada contra o TikTok, tá? E acredita-se que sabe tudo. Ou que não sabe nada. Mas todo mundo sabe o que ama. Eu amo a natureza, eu amo a viagem. Mas mesmo assim, amamos menos do que poderíamos amar. Menos. Por quê? O amor, ele exige. Ele exige o quê? A minha participação, meu humor, minha disposição. Essa necessidade, né? Aí começa. Eu não quero depender de ninguém. Ótimo. O amor não gera dependência. Quem depende tem que ficar esperto, porque alguma coisa há. O amor simplesmente ele flui, ele não depende, ele flui. Porque tem gente que para a vida porque o amor não foi correspondido. Isso não pode acontecer. E já que eu não consigo obter tudo que eu desejo, eu me isolo. O isolamento é uma forma de punição pela nossa inabilidade de amar. Às vezes as pessoas nos olham como se nós não existíssemos, somos fantasmas. É só você entrar num lugar público, por exemplo, que tem aquelas meninas que dão informação, elas são verdadeiros fantasmas para a maioria da população, que nem bom dia falam, né? Ou mesmo para o menino que faz o pacote no supermercado, ou a caixa que está nos atendendo, nós tratamos como fantasmas. E às vezes nos sentimos como fantasmas. As pessoas não nos veem. Ela não nos olha. Né? Tem gente que não consegue conversar olho no olho. Não consegue. Tá? Que olha para a lua, olha para o chão, olha para o céu, olha para tudo. Menos para nós. E uma coisa que nós sentimos muita falta na época da pandemia, que foi o toque. Todo mundo reclamou da falta do toque. Sentiu falta, né, do carinho, do aconchego, da mão com mão, o abraço, enfim. E agora que pode, continua não fazendo, porque o celular ganhou, né? Você abraça, beija, dorme até com o celular. Mas esqueceu disso, né? Que nós temos uma memória muito estreita. Nós somos muito seletivos. Por isso que às vezes a gente fala, muitas vezes, e o outro não escuta. Ou nós não escutamos o que o outro está falando. Olham sempre para o outro lado, para ver se vai chegar mais alguém. E nós temos esse potencial de amar. Ele está dentro de cada um de nós. E o amor é aprendido. Cada um de nós aprendeu a amar de uma forma diferente. Amar de uma forma diferente. E trocamos essa forma diferente. Podemos até aprender as formas diferentes de amar. Porque amar é compartilhar. Nós amamos da forma que nós aprendemos lá atrás a amar. Como fomos amados. Se fomos amados em conta-gotas, num duelo constante com os outros irmãos, né, para quem tem um monte de irmão ou um irmão, é assim que eu vou amar, porque eu aprendi dessa forma. Eu posso até aprender
outras formas de amor sadio. Sadio. Porque o amor nos leva sempre a fazer alguma coisa, por todos os motivos. Mas nós colocamos obstáculos que nos distanciam, por mais que queiramos esse amor, nos impedem de amar. Por quê? Estamos ausentes da vida. Simplesmente a gente se ausenta. Porque eu não me entrego. Também lá. Eu não me entrego. Porque se eu amo e não sou correspondido, o que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer da vida. Não sou. Mas eu esqueço de coisas muito importantes de mim. O que eu tenho de essencial que pode te encantar? Qual é o meu valor? Porque cada um tem um valor. Não é valor econômico, tá? E quais são as minhas necessidades? Eu tenho que saber disso. Para quê? Para que facilite essa troca afetiva, essa troca de amor. Olha que coisa interessante. Encontramos milhares de pessoas na nossa existência. Podemos conhecer muita gente. E tem gente que se recusa a conhecer gente. Vizinhos, né? Que moram em prédios, coisa e tal. A época que eu morava em prédio era incrível. As pessoas entram no mesmo elevador, no máximo é um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não... E tem uns que nem isso, né? Que são econômicos. Mas tudo bem. Mas eu tenho que saber de mim a minha essência. Eu tenho que saber de mim o meu valor. E quais são as minhas necessidades. 3 questõezinhas simples. Não para me tornar o fã, eu sou a melhor. Não. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é mais do que o outro. Ninguém tem um valor maior do que o outro. Porque tudo que possamos fazer de bondade ainda é nossa obrigação. O ser humano nasceu, tá, para conviver com outro ser humano e fazer de tudo para ajudar o outro. Então, o que a gente faz para ajudar uma pessoa é a nossa obrigação de convivência. Porque eu gostaria de ser ajudada quando eu necessito. É uma coisa assim, muito tranquila, muito fácil, muito fácil. E Buda escreveu certa vez, tomou a liberdade de ler para vocês, que as flores florescem porque precisam e não porque há pessoas admirando-as. Nós vivemos e amamos porque queremos, porque precisamos. Então nós temos essa grande tarefa diante do amor. Amar a si é o respeito que eu dou a mim. Mas de que forma? Me cuidando, gente. Me cuidando. Me cuidando em quê? Em todos os aspectos. Fazendo alimentação, hidratação, exercício físico. Não podemos esquecer que é importante. Sabe? Eu vou ao médico, eu faço os exames, eu tomo os remédios. Tem gente que gasta um tempão, vai no médico e não toma os remédios, depois reclama. Então, é o respeito que eu tenho por mim. E é o respeito que eu peço das pessoas em relação a mim. Uma pessoa só pode me respeitar se eu me respeitar. Só pode me respeitar se eu me respeitar. Só pode me amar se eu me amar. Porque eu passo isto para as pessoas. Eu dou isso. Eu dou isso. E nós somos capazes de dar vida. De dar vida a quem está doente, a quem está com fome, a quem está... Enfim. Porque nós cuidamos todos os dias. Nós chegamos todos os dias.
Nós absorvemos aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Ele deu o ar para a gente respirar. A beleza, bom, o ar para respirar é relativo, tá? Nem percebe-se que está respirando. As belezas que nós temos, alguns nem sabem que tem, mas tem. Então é assim, o verbo amar, ele é uma delícia. Eu tenho a necessidade do amor. Eu quero amar, mas eu me amo para poder amar. A gente muda a história do nosso passado, aquilo que a gente escreve, que o nosso futuro com certeza vai ler. Boa semana. Tchau, tchau.